Te amo mais. Oi, Sandra. Bem-vinda. Oi, Tati. Oi, Andréia. Oi, Suzana. Tô colocando aqui o título nosso. Oi, Renato. Oi, gente boa entrando. Carla. Que legal, que massa. Massa. Eduarda. Peraí, deixa eu publicar aqui o nosso tema. Como é que eu vou fazer aqui? Peraí que eu já dou um cheiro na gente. Fixar comentário. Bom. Oi, Carla, boa tarde, principalmente aí pra ti esse horário, né? Muito bom. Oi, Deia. Oi, Mina, empreendedora. Ah, Fernanda, nossa, guria, tenho pensado em ti. Tô doida pra te passar umas coisas pra gente fazer juntas. Paula, nossa, que legal. Quanta gente boa aqui. Pera aí, deixa eu acenar pra quem acena aqui pra mim. Beleza. Oi, Thiago, bem-vindo. Muito bom. Olha, turma, hoje eu já coloquei ali no título, né? Sobre ser nada flexível, que foi um dos aprendizados importantes dessa semana. Oi, Caroline, tudo bem? Deixa eu acenar aqui. Beleza. Como é que foi a semana pra gente? Me contem as boas notícias, compartilhem comigo e também me deixem saber se tem alguma pergunta pra gente debater aqui, para além do tema de hoje, que, obrigada, Caroline, que eu tô propondo pra gente debater, né? Oi, Anne. Oi, Cristiane. Nossa, Ana Luísa, como é que tu estás? Manda um beijo pra tua irmã. Tu sempre muito linda, né? Pra tua família, tua mãe, teu pai também. Muito bom, muito bom. Bom, vamos lá. Hoje eu queria conversar com a gente, beijo, Renato, sobre ser nada flexível. Na verdade, algumas coisas sempre me levaram para esse pensamento de ser o menos flexível possível. Isso pode ser um contraponto de tudo que a gente vem criando como... Oi, Alcione, Viviane, como ser inflexível é um contraponto a muitas das coisas que a gente ouve, especialmente a minha geração, assim, que eu sinto que a gente veio pra vida com um espaço para ser mais flexível, para querer ser mais leve, né? Para querer uma vida em que a gente pode as coisas, em que o imperfeito ele tem muito valor e tem mesmo, né? E eu venho refletindo muito especialmente sobre várias memórias, assim. Ter feito o livro-curso do Lifelong Learning me trouxe para pensamento muitas coisas que eu vivi. Algumas histórias talvez eu já tenha contado, mas essa semana me surgiu uma referência ainda maior sobre essa coisa de não ser nada flexível. E eu vou explicar por que na minha visão isso é tão importante, né? Eu tenho uma marca na minha memória, e eu queria perguntar pra gente se a gente também tem isso, dos professores que foram mais marcantes e que a gente sente que nos ensinaram mais, né? Eu lembro nitidamente do professor de matemática Luiz Henrique, lembro da Ana Lúcia de biologia, do professor Cori de química, isso falando do colégio, né? Que foram professores que eu sentia que não eram nada flexíveis, né? E quando eu digo nada flexíveis é porque havia ali a condição de lembrar que eu estava ali para ser mais do que aquilo que eu já sabia sobre mim, né? Não só sobre mim, mas como aquela matéria. Então, eu acredito que aqueles mestres, citando esses três, mas houve tantos outros, eles tinham clareza do propósito e da missão que eles tinham ao dar aula, que era de transmitir a paixão deles e nos fazer sentir a mesma paixão pela matéria que estava sendo ensinada. E eles conseguiram, assim, se eu for pensar no que hoje eu sinto sobre matemática, o Luiz Henrique mudou minha vida, da mesma forma Ana Lúcia, e o professor Cori ainda mais, assim. Parece que quando a gente é apaixonado por aquilo que a gente faz e a gente respeita o trabalho que a gente executa, a gente não é muito flexível com quem está aprendendo, porque a gente sabe que o processo da aprendizagem precisa de disciplina e de respeito com aquele conteúdo. E pouco tempo depois de eu ter esses professores, o Cori foi no terceirão, mas entre segundo e terceirão eu comecei a jogar vôlei. Eu já jogava vôlei na escola, mas eu... deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Oi, Emerson, bem-vindo, nego. Ai, que bom, Eveline. Rosana, ô Bernardo.
Tamo junto. Meu Deus, Bernardo. Sandra, Luana, Lari, Gabriela, Arildo, Maiara. Oi, Lu. Linda é tu. Kelly. Bom dia, Rorô e Marlene. A Bruna, linda, maravilhosa. Paula, Nutri. O que seria da nossa vida sem os Nutris, né? A minha coach usou um vídeo seu para me ajudar em uma atividade e aprendi muito. Ai, que massa. Oi, Vanessa, Godinho. Massa, muita gente boa aqui. Opa, sempre faço isso. Voltei. Tá, aí eu comecei a jogar vôlei, jogava no colégio, comecei a jogar vôlei pro Clube 12 e quem me treinava lá era o técnico Fabiano e a gente tinha o Alexandre como preparador e depois foi o Zeca. E eu lembro que eu achei aquilo extremamente profissional. O Clube 12 era um dos melhores clubes do estado. Eu realmente era a pior do time. Sem dúvida nenhuma, as gurias jogavam muito. Eu tinha algumas qualidades que talvez me tornassem apta a me tornar alguém que jogava bem, que era ser alta e ser assim, ter gana pelo jogo, né? Gostar de jogar, ser fominha, aquilo era meu, mas jogar, assim como as gurias jogavam, sem chance, assim. E eu lembro nitidamente do tipo de treino do Fabiano. E do preparador, né, dos preparadores que era o Alexandre e o Zeca, que eles pegavam firme mesmo. A gente fazia musculação. E sabe aqueles treinos completos de atleta? E aí tinha a parte do aquecimento, que era um super aquecimento, e a gente fazia corridas na praia. O negócio era muito bem feito. E eu me sentia extremamente exigida. Era incrível. Então tinha a Letícia, que jogava muito, e o Fabiano, quando cortava para a Letícia, cortava animal, e quando ele cortava em mim, ele cortava animal também. E quando botava para fazer o saque ou para fazer as cortadas de todas as posições, ele me colocava para fazer exatamente aquilo. Ele não olhava para mim em nenhum momento com flexibilidade, né? Com leveza, com aquela coisa de vou pegar leve, afinal de contas, né? E sabe como eu me senti diante daquilo? Muito contemplada, respeitada, né? Faz um tempo que eu escrevi sobre essas duas histórias porque eu queria homenagear essas pessoas que um dia me olharam acreditando que eu era capaz. E que nos momentos em que havia treino, que diziam, olha, bora, não se diminua, let's go, nada disso, levanta, bola pra frente, né? Mas eu sinto que talvez a gente tenha se acostumado com postergar as coisas importantes das nossas vidas, sabe? Eu não sei, deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui, peraí. Ah, o pessoal me dando um cheiro, legal. Oi, Tati. Oi, Lia. Beijo. Eu não sei em que momento começou a ser confortável pra gente deixar de cumprir com os nossos compromissos básicos, assim. Essa semana eu acordei bem cedo, 15 para 6, para fazer exercício. 15 para 6 da manhã mesmo, assim. Gente, fazia muito tempo que eu não sentia o quanto era bom me tratar bem. Eu me trato bem, mas a coisa do exercício, do autocuidado... Eu sei que no meu processo, no meu planejamento hoje, esse é o meu foco, então eu fiz todos os meus exames de sangue de novo, nutri, médico, me preparando para a próxima gravidez já, né? Começar a abrir os trabalhos para ver quando é que vem o próximo baby. O João Ricardo tá de aniversário semana que vem, dia 17, ele já faz 1 ano, meu Deus! E certamente foi o melhor ano da minha vida e o ano em que ser flexível não ia ajudar. Né? Quando eu digo flexibilidade, não é ter a habilidade de fazer várias coisas. Né? Essa semana alguém falou pra mim, eu fiz um curso X e aí eu levei esse curso com um jeito mole. E aquele jeito mole ficou na minha cabeça, assim, como se fosse o nome pro flexível verdadeiro, assim, né? E nos anos das nossas vidas, em que a gente se exige mais, em que 15 para 6 da manhã, em que a gente vai a um profissional ou a gente se coloca metas que vão nos desafiar, me parecem ser os anos que mais transformam as nossas vidas. E aí eu tava pensando, essa semana eu conversei com a Rê, que é uma amigona, e a gente vinha falando no nosso papo sobre essa questão da saúde, né? Sobre, o que tem comer alguma besteira, o que tem... aquela nossa pizza, o que tem, e não tem problema mesmo. Eu ainda falei pra ela, acho que o que tem mesmo. O problema é quando o que tem vira o que tudo, né? E aí a gente acaba não desbravando escolhas que de fato respeitam a nossa capacidade. E aí a gente vai se acostumando a não dar o máximo. Aí a gente desmarca
um encontro aqui, a gente deixa de fazer aquele curso lá, a gente aceita a relação que de repente não tá legal mais um tempo, né? Deixa que a gente muda quando o verão chegar. E em se acostumando com essa flexibilidade, a gente esquece de que a dureza faz com que a gente aprenda a dar saque viagem, que a gente aprenda a dar peixinho, que a gente faça rolamento. Eu lembro de aprender a fazer rolamento nos treinos do vôlei e achar aquilo o máximo. Teve uma cena muito engraçada. A gente fez treino de rolamento. O rolamento era assim, né? Eu jogava a bola, tu tinha que se jogar no chão mesmo e rolar por cima do braço para fazer o movimento certo, né? E aí eu treinava em Coqueiros, ia de ônibus até lá, e treinava no Catarinense na sequência. Então eu pegava o ônibus em Coqueiros na volta do Clube 12, parava no terminal, pegava o expresso e aí parava na pracinha do Catarinense e aí ia pro treino, né? E eu tava atrasada naquele dia. Aí eu desci do ônibus de Coqueiros pra ir pro expresso, saí correndo, levei um tropeção. E quando eu levei o tropeção, eu acho que eu tinha treinado tanto o rolamento, eu caí e fiz um rolamento e levantei, né? Tipo, na habilidade ali treinada, me saí tranquila do tombo que eu tinha levado. E é mais ou menos assim que eu sinto, né? Que quando a gente treina a técnica certa, quando a gente tropeça, a gente acaba naturalmente oferecendo uma técnica para levantar, né? A gente faz um rolamento e segue a vida e vai para o próximo treino, que é onde a gente deve continuar se exigindo mais. Então hoje, o assunto, né, o que eu tinha vontade de falar com a gente, era sobre quando foi que a gente parou de se exigir o máximo, né? Quando foi que começou a ser bom ficar tão desconfortável ao ponto de aceitar uma zona de não vou querer o máximo da minha vida, né? E eu conversei isso com a Rê, né? Eu falei, Rê, vamos pensar em desenvolver uma metodologia, por exemplo, de atividades voltadas para a saúde que não seja nada flexível, nada, que não pegue nada leve, para que a gente não se acostume dessa forma, né? Para que a gente não se acomode no pensamento de que fazer o tudo bem o tempo todo é o normal, é o comum, né? Mas não existe uma diferença entre o que é comum e o que é normal? Para mim existe, e a diferença é grande, né? E muitas das vezes fazer o que é normal é mais raro do que fazer o que é comum. E conviver com essa raridade faz com que a gente precise buscar por mestres que tenham essa mesma filosofia, por leituras que nos incentivem, por atividades que nos façam lembrar que a vida pode mais. E não porque esse poder mais é para alguém, né? Porque é gostoso quando a gente consegue cumprir alguma coisa que a gente se propôs, né? Deixa eu ver aqui. A Lu, imagino quem estava assistindo o seu tombo, devem ter pensado, essa menina é ninja. Não, guria, foi demais, assim. Total ninja, né? Levei outra opção, rolamento, já levantei. E aí eu lembro que quando eu levantei, eu falei, meu Deus, que maluco. A gente passou o treino inteiro fazendo rolamento, né? E o quanto o treino bem feito faz a coisa ser automática. E isso é para tudo na vida, né? O treino pro rolamento e o treino pro não rolamento, né? Se eu fico treinando a minha inércia, se eu fico treinando não fazer nada, quando eu levo o tombo eu caio mesmo, né? Que mais? Oi, Enzo. Oi, Lu. A Luana acabou de mandar mensagem aqui, eu falei, Lu, tô em live. No mesmo minuto que eu comecei, mandei essa mensagem, né? Que mais? A Milena, acabei de encontrar a Milena também. Oi, Su. Há muito tempo que eu não fazia fitness, bastante. O que aconteceu comigo, né? Eu tenho a pressão normalmente mais baixa, assim. Minha pressão normalmente é 11/8, 10/7. Sempre foi. Sempre tive a pressão mais baixinha. Aí, quando eu engravidei, quando eu ia fazer atividade física, houve dias em que a minha pressão ficou muito baixa. E aí era tipo muito baixa mesmo, 8/5, assim. E aí, quando eu fazia qualquer esforço, eu tinha que ficar sentada na sequência, deitada de perna para cima, para me recuperar. Então eu treinei muito pouco. E aí no retorno do Pretinho, quando ele nasceu, com a cesárea eu tinha que ficar mais ou menos 3 meses sem atividades físicas, né? Até poder cicatrizar a primeira base, assim, da questão da cesárea. E depois eu voltei para uma corridinha, uma coisa ou outra, mas não uma rotina mesmo, assim. Foi um ano de grandes transformações e eu percebi que algo que é fundamento, né? Foi eu fazer exercício, parece que eu já fiquei de bem comigo logo. Ainda fiquei assim, puxa, eu vou escrever isso. Porque houve uma fase que eu falei, gente, será que eu nunca mais
vou ser atleta de novo? Será que eu não vou mais fazer exercício como eu fazia? E aí já peguei firme de novo, nada flexível, 4 treinos por semana, mais fazer meu autocuidado, mais ir pro salão, mais deixa eu me cuidar. Claro que a gente está numa fase que eu acredito que dá aquela dificultada, né? E que dá aquela pitadinha extra do vou fazer algo impossível. Eu tenho não sei aonde uma referência de um cartão postal da Johnnie Walker e que é assim, tá escrito impossível e em cima do in, que é uma propaganda que depois um monte de gente usou, né? E em cima do in tem o Johnnie Walker e aí fica possível. Esse convite à vida inflexível, né? A essa dureza que a gente pode chamar de uma vida que se pede nada menos do que o máximo. E dentro de fazer esse máximo também ter esse auto-reconhecimento, né? Eu não sei pra quem que eu mandei uma mensagem, pra Bruna, daí eu falei assim, nega, eu tô muito atrasada com algumas coisas. Eu falei, não, deixa eu fazer justiça. Eu estou fazendo tantas coisas que eu tenho colocado datas para algumas coisas mais para frente que eu sei que eu tenho que priorizar outras coisas agora. Porque quando a gente decide por pegar duro, por ser inflexível, eu acredito que a gente acaba atraindo mais responsabilidades, né? A gente acaba atraindo mais coisas para serem feitas até que sejam organizadas conforme a nossa visão. Interessante que a gente tem visto essas coisas, né? A gente está em processo de contratação mesmo para a área de design, para a área de atendimento e secretaria, para ser meu braço direito, e a gente tem... Essa semana foi que eu abri os e-mails que eu comecei a receber antes, e a vaga continua aberta, a gente está em processo de seleção ainda, da parte de administração, né? Mas que tem que ser alguém muito apaixonado pela área da autopesquisa, que queira, enfim, muito essa dedicação a estar aqui, né? E é muito maluco, esse é quase que um desabafo sobre nada flexível. Porque assim, eu sinto que a gente, talvez por uma insegurança ou por uma indefinição sobre o que a gente quer, a gente tem distribuído muito a nossa energia em muitas atividades. Em conversando com uma pessoa sobre a posição, né, para trabalhar aqui, essa pessoa queria trabalhar um tempo menor do que o tempo estabelecido, né, para a vaga. Eu disse, olha, a minha cabeça hoje pensa que quando a gente trabalha para uma empresa, a gente trabalha dependendo da posição. Acho que cada caso é um caso, né? Na posição que nós estamos contratando, eu só acredito em treino integral. Para a gente conseguir construir alguma coisa muito grande, eu vou precisar de dedicação. Eu vou precisar sentir que não tem plano B, né? Tem uma frase do Arnold Schwarzenegger que eu citei essa semana em Hangout, que é I hate plan B, né? A gente já fez uma live sobre isso. Eu odeio o plano B. É esse o sentido sobre não ser nada flexível. É a gente falar, cara, eu tenho um plano A, eu vou abraçar esse plano A, é lá onde eu trabalho e vou me dedicar integralmente ao sucesso desse negócio, né? E disso eu tenho sentido muita falta nas entrevistas, nas conversas em geral, né? Sobre essa coisa da consciência sobre essa integridade que em algumas posições é absolutamente necessário. Não é uma questão de tempo, né? Eu tenho uma experiência excelente, tanto com a Amanda, com a Bruna, que está assistindo também, que a gente trabalha por projetos e são integralíssimas nesses projetos, mas há posições importantes e que eu sinto que são, inclusive, muito 100%, que seguem a bandeira e que abraçam, mas em que hora a gente deixou de entregar o nosso melhor, sabe? Eu, nesse ciclo que encerrei de 10 anos com a empresa, fiz um levantamento de todas as pessoas que passaram pela casa, assim, né? E eu fiz com elas um feedback mental, assim. Algumas me pediram feedback, outras na saída eu dei o feedback, outras não quiseram esse feedback. Mas o que eu percebi, especialmente em algumas posições importantes, é que houve pessoas que trabalharam na empresa, mas que tinham projetos fora da empresa, para os quais se dedicavam com mais amor, com mais carinho. E eu sinto que ou a gente se dedica com todo o carinho que a gente tem para tudo, ou a gente está no lugar errado, né? E ali eu fiz essa reflexão, eu falei, poxa, era tão claro, era tão evidente, né? Que esse amor não estava sendo entregue da mesma forma que para os seus próprios projetos, que às vezes eu demorei para entender que hoje o que eu quero é ser nada flexível, né? Ou estamos inteiros nas coisas, ou nós não estamos. Ou a gente quer o melhor, ou a gente não quer, né?
eu comprei esses dias, por recomendação do médico e do Nutri também, o ômega 3, né? Olha só que legal. Daí na caixinha da farmácia, que a gente comprou pela internet, né? Veio assim, ó. Abri a caixinha, não sei se dá pra enxergar, mas tem um texto aqui que diz: bem-vindo ao seleto grupo de pessoas que tem a saúde como prioridade. Ah, eu achei aquilo máximo, né? Eu falei, que propaganda massa, que marketing ninja. E de fato, quando a gente investe, né, em se melhorar, é muito gostoso quando a empresa em que a gente está comprando aquele serviço ou com quem a gente está compartilhando, nos faz sentir isso, de que a gente está fazendo parte de um grupo seleto. E hoje o meu convite é para que a gente pense, poxa, há quanto tempo eu não me coloco diante do que é um grupo seleto, né? Que de repente olha para si e fala, eu quero o melhor para mim, né? Eu quero conseguir da minha vida o melhor. Peraí, deixa eu ver se vocês estão me mandando alguma coisa. Opa! Precisava ouvir isso. Estou numa fase que todo mundo fala, você precisa desacelerar, você tem que relaxar, mas estou super feliz fazendo tudo o que estou fazendo. É como se a gente estivesse se acomodando numa cultura, né, eu não tô dizendo, né, que a gente não deve ter os espaços para essa diversão da vida, porque tudo é divertido. O Ricardo, esses dias a gente estava usando o Canva, daí apareceu uma frase, acho que era do Albert Einstein, né, vida? Que dizia, a criatividade é a inteligência se divertindo. Então eu falei, putz, tudo a ver. Então, no momento em que a gente está acelerando, no momento em que a gente está no nosso fluxo, respeitando quem a gente é, alinhado com a nossa natureza, a gente tem que ser nada flexível. Lembra daquele professor que exigiu e que conseguiu fazer da gente alguém que sabe sacar viagem, sabe? Como naquele momento a nossa vida estava boa, né? Como naquele momento, claro que há outros momentos, eu estou sendo aqui caricata por uma necessidade do nosso tema, né? Mas, que saudade de pessoas que me exigem, sabe? Que coisa boa aquele que fala, não, puxa mais um pouco, dá pra fazer, acorda mais cedo, que delícia. Quando alguém olha pra mim, acreditando que eu tenho condições, pra mim isso é compaixão, pra mim isso é respeito, né? Oi, Ana, beijo, Marcelo. 6 horas com esse frio. Não, e Marcelo, eu treinei durante... Chovendo, tava chovendo também. Escuro, chovendo e frio. Mas eu tive durante 2 anos uma rotina de treino muito massa. E aí meus treinos, eles eram às 6h30, eu treinava de segunda a sexta-feira, todos os dias, bonitinho assim. E eu amo o horário de manhã, sabe por quê? Porque quando às 7 horas, 7h30 da manhã, tu já cumpriu aquela tarefa, o nível de endorfina tá massa, tu acredita mais em ti, e aí tu vai pro resto da vida, pro resto daquele dia, pensando, pô, sou uma pessoa vitoriosa, acordei cedo, comecei ninja, né? Hoje em dia eu acordo cedo, eu tava comentando com o médico, eu falei, eu acordo 5:45 na boa, porque das 5h30 ali o pretinho tem a mamada dele, que é a clássica desse horário, que aí eu já não tenho mais a pilha do sono, daí eu já começo a trabalhar, sabe? Já começo a fazer outras coisas, e é hábito mesmo. Olha só, o Cauãzinho é o meu sobrinho mais velho. E o Cauã, faz uns 6 meses, decidiu que não ia mais comer glúten nem açúcar. Só em eventos, diz ele. Só quando tiver um evento, alguma coisa, daí eu como. Quando assim, eu realmente tiver com, né, não, que vale a pena esse doce, né? Ou essa comida. E eu fiquei um tempão sem ver o Cauã, por causa dessa história da pandemia, mas esse final de semana eu vi o Cauã, eu olhei de longe assim, eu falei, ô Cauã, levanta a blusa aí. Ele levantou a blusa, todo magrinho, assim, todo saradinho pra idade dele. E aí eu, assim, sendo bem da idade dele, né? Aí eu falei, e aí, tu continua sem glúten, sem açúcar? Ele, continuo, titia Vá. Daí eu falei assim, tá, e qual que é a tua dica? Daí ele falou, tu tem que ir atrás de receitas. E eu falei, como assim? Não, porque, por exemplo, se eu tenho vontade de comer um doce, eu como pasta de amendoim com cacau, que tem gosto de chocolate. Eu falei, não tem açúcar. Não, daí não tem açúcar. Entendi. E foi difícil? Ele disse, foi. E eu perguntei, quanto tempo? No primeiro mês, titia Vá. Aí eu falei, e depois? Depois ficou fácil, depois é tranquilo, que aquilo, né? Aí eu falei, que massa, Cauãzinho, entendendo o que significa não ser nada flexível e querendo pra ele essa saúde, né?
E eu vejo que a autoestima, nossa autoconfiança, que unidas nos tornam tão inteiros, né? Eu fiquei feliz de ver ele respeitando o desejo que ele tinha de ser mais saudável, né? De viver com escolhas mais conscientes e de ser ativo na busca pelas receitas, né? Eu sempre acredito nisso, assim, que quando a gente toma uma decisão, a gente é capaz de construir as nossas próprias maneiras de fazer, né? Quando a gente fala de administração do tempo, por exemplo, há receitas, mas quando nós estamos decididos, a gente encontra uma forma de administrar o nosso tempo e desenvolve a nossa própria receita, né? A Anne, é muito massa não fazer o básico. Enzo, sua aula de comunicação no Sebrae ficou muito boa, parabéns. Ô, nego, obrigado e bem-vindo. Eu agradeço muito ao Sebrae e ao TEDx, porque só me trazem pessoas sensacionais, né? Sensacionais. Para quem não sabe, a gente tem 4 cursos grátis em parceria com o Sebrae. 2 feitos por mim, 2 feitos pelo Juliano, que estão lá no nosso site, vanessatobias.com.br. Massa! Elba, linda, que maravilhosa! Ela traz luz demais pra gente. Tu também. Ai, que massa! O pessoal da turma do 27 dias em peso aqui. A Fê, porque somos uma coisa só. Corpo e mente não existe mais. É claro, totalmente, é uma união, nós somos todos isso, né? Sempre esperava sextas-feiras para assistir suas lives e conseguir. Ei, tamo junto, tamo junto. Suas lives ainda ficam salvas, preciso ouvir de novo o insight do início. Claro, Deia. E assim, ó, Deia é outra linda do 27 dias. Eu depois salvo no YouTube também, então todas estão lá no YouTube. Spotify. E no Spotify pra gente escutar como podcast, né? Como é que é o nome do Spotify, vida? Vanessa Tobias? Vanessa Tobias, Grupo Vanessa Tobias. Lives da Vai, eu acho, alguma coisa. Mas depois eu te mando, Deia. Deixa eu ver. Ai, meu Deus, Anne, ideia legal. A Carla também do 27 dias. No trabalho, se houver bom ambiente e pausas para o café, temos que dar o máximo. E eu sinto que sempre que a gente dá o nosso máximo, a gente consegue defendê-lo. Porque a gente sabe que está nele, atuando naquilo que a gente entrega e fala, não é que eu estou atrasada, eu estou no meu máximo, eu estou fazendo as coisas conforme a real possibilidade, né? Legal. Acordar cedo é gratificante, muito. Que maturidade. O que ele quer fazer? Trabalho? Como assim, Carla? Eu tô lendo Que Sobrinho Maduro? Não. O Cauã Jan é assim, ele é meu afilhado também, né? Então, assim, a gente tem uma união. O Cauãzinho sempre foi um atleta. Sempre brinquei com ele. Vocês querem fazer um teste comigo? Que eu fiz com ele. Oi? É Vanessa Tobias mesmo. É Vanessa Tobias? Tá bom, amor, obrigada. Eu fiz um teste com ele e queria convidar a gente pra fazer. Ele é canhoto. E aí, eu sempre jogo futebol com ele quando posso. E aí, houve uma fase que a gente jogava bastante. E aí, o Cauãzinho jogando, eu olhando ele jogar, e ele começou a chutar a bola com a perna direita só. Eu observando ele jogar a perna direita. Eu falei, ô Cauã, tu não é canhoto? Daí ele falou, sou, titia Vá. Tá, mas então por que tá jogando com a tua perna direita? Aí ele falou, porque eu sou ruim com a perna esquerda. Daí eu falei, para tudo, 1 minuto. Então a gente, pense em alguma coisa agora em que a gente acha que a gente não é bom. Daí eu falei, só 1 minutinho. E todo mundo faz comigo agora o que eu fiz com ele. Eu disse, Cauã, cruza o braço. Daí ele cruzou o braço. E aí quem tá em casa cruza o braço comigo. E vê qual braço que ficou em cima, né? O meu braço que ficou em cima foi o braço esquerdo. Aí, Cauãzinho, descruza. Então, turma, descruza o braço. E cruza com o outro braço em cima. Ao invés do esquerdo, o direito. E aí, quando ele fez esse movimento, e a gente aí deve ter sido confuso, né? Vamos treinar então, vamos fazer isso 3 vezes. Descruzar o braço, cruza de novo com a outra mão em cima, o outro braço em cima, descruza o outro braço em cima. A gente vai perceber que na 3ª vez já está um pouco mais consciente o rolamento, né? Já está um pouco mais consciente o cruzar o braço em cima. E eu fiz isso com ele. Falei, Cauã, peraí, cruza o braço. Cruzou o braço. Descruza, cruza o outro, cruza o outro, cruza o outro. O que tu aprendeu, Cauã? Daí ele disse, tia Vá, eu aprendi, ele tinha uns 8, 9 anos, faz bastante tempo. Eu aprendi que aquilo que a gente não sabe, a gente treina e aprende. Eu não acreditava naquela resposta, assim. Eu falei, cara, Cauãzinho é muito titia Vá, né? Muito. E aí eu falei, exatamente. Então o que você vai fazer agora, né? Ele falou, vou treinar de perna esquerda. E todas as vezes, durante uma fase da vida do Cauãzinho,
que ele ia para as Olimpíadas ou para o treino ou para a escolinha e tinha na escola educação física e ele fazia gol com a perna esquerda, ele me contava, Titia Vá, fiz gol com a perna esquerda. Quer dizer, essa coisa, né, de a gente querer olhar para aquilo que é treinável transforma a gente em quem sabe chutar com as duas pernas, né? Então a gente fica achando que a gente tem habilidade só de um jeito ou achando que a gente é ruim em uma outra coisa e tu vê a inteligência dele. De fato, desde pequenininho, sempre muito sacado na coisa de querer melhorar naquilo que ele ainda não era bom, né? Muito bem. Nath, turma 27 do 27 dias inesquecível. O nada flexível seria ter foco? Isso, Felipe. Bom te ver aqui. Porém, quando houver uma possível flexibilidade, seriam as metas? Como assim? Na verdade, a questão do foco é a não abertura de mão daquilo que é necessário para ti. Quando eu fui conversar com essa pessoa do trabalho, essa pessoa disse assim, então eu posso trabalhar em casa 2 dias, eu posso, de repente, ficar nos dias de trabalho das 8 às 16, e eu falei, cara, não dá. Eu não posso ser flexível nisso, porque eu te quero todos os dias aqui, é uma posição muito importante. Agora, eu falei pra ele, um ou outro dia, sair 1 hora mais cedo, não tem problema. E aí a gente estabeleceu uma rotina voltada para essa flexibilidade que não foi abrir mão do que eu precisava. Essa é a sacada. Do que eu preciso? Qual que é a minha necessidade? Eu não posso ser flexível com o que eu preciso. Nada flexível. Eu sei que a pergunta é difícil, né? Quais são as minhas necessidades? Muitas das vezes a gente fala, putz, às vezes eu perdi aquele profissional que eu tanto queria trabalhar com ele, mas se ele não estabelece uma reciprocidade com as minhas necessidades, não é a pessoa certa. A flexibilidade, ela tem relação com, na minha visão, com ser uma pessoa que gosta de mudança, né? Flexível é aquela pessoa que dialoga, que procura um meio termo das coisas, respeitando antes de tudo as suas necessidades, e nas relações estabelece essa visão conjunta e essa integridade. A flexibilidade a gente precisa, antes de tudo, ter conosco quando a gente encontra os nossos limites. Mas perder o foco de fazer o máximo possível e abrir mão das nossas necessidades nunca vai levar a um caminho de evolução, né? Porque imagina, para construir uma casa eu preciso da base, e como é que eu vou abrir mão da base para construir a casa? Pode ser o projeto mais lindo, eu não posso fazer. E a gente às vezes faz isso, né? Abre mão dos nossos valores em função de um medo de perder alguma coisa, e aí em sendo flexível, em chamando isso de flexibilidade, a gente deixa passar aquilo que mais importa para nós. E aí as relações não funcionam, as metas não são atingidas, né? Que mais? Muito bem, verdade, Fê, o corpo ensina muito, muito mesmo. E a todo tempo ele se comunica conosco, né? Então é isso, hoje eu queria conversar sobre ser nada flexível, especialmente no que diz respeito às nossas necessidades. Não ser flexível quando a gente olha pra gente. A gente teve uma conversa, eu e o Ricardo, esses dias, que foi bem bonitinha, assim. Acho que foi, eu não lembro se foi ele ou eu que fez. Eu fiz uma autocrítica, assim, e ele disse: não fala assim da minha namorada e me promete que tu nunca mais vai falar isso. Aí eu disse pra ele: então promete também que tu nunca mais vai se colocar pra baixo, né? E um cuida do outro, para que a gente não acorde pensando que a gente não vale a pena no nosso máximo, ou que a gente se desencoraje em querer para nós o nosso melhor. Qualquer que seja a meta, uma coisa que eu tenho com os meus modelos é isso, assim. Quando eu olho o The Rock ou a Sarah Blakely ou a Jennifer Lopez, eu vejo que eles se reúnem e se cercam de pessoas que vivem a vida também dando o seu máximo, né? É bom conviver com quem quer de si o seu máximo e o seu melhor, porque tudo que essa pessoa fizer, ela vai fazer do mesmo jeito, porque ela aprendeu a ter essa autonomia, porque a gente, quando a gente faz o máximo, a gente quer essa autonomia em tudo, né? E esse é o meu grande desejo para nós, assim. Beijo, Matheus, beijo, Vivi, obrigada, um beijo, Suelen, Tamara, tudo gente suspeita, e Najara, beijo para todos que vieram aqui hoje. Então eu desejo um bom final de semana. Não sei se vocês têm alguma pergunta para fazer aqui antes da gente partir. Valeu, Shirley! Também és ninja, nega. E desejando isso para nós, assim, que na vida não é hora mais do que nunca da gente flexibilizar, né? A gente tem que lembrar que a gente pode, assim, aproveitar melhor a vida. E aproveitar melhor a vida
vai ser descobrir tudo que a gente ainda não sabe sobre quem a gente pode ser, né? Um beijo, beijo. Gratidão, aprendendo muito com você. Mérito ao seu ex-aluno, o François, querido, que massa. Ele é um doce de coco, esse François, um fofo. Valeu, Alcione, beijo, Lu. Obrigada, Milena linda. Geise também, Suelen, nossa, muito bom. Só pessoas especiais. Danila também. Então tem assim, que a gente tem um bom final de semana. Qualquer coisa, eu tô por aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum aviso paroquial para dar. Chama a gente sempre para compartilhar. Semana que vem, na sexta-feira, estamos aqui novamente, tá? Muito obrigada por tudo que a gente vem construindo, porque toda sexta-feira a gente está aqui de hora marcada, né? Se encontrando, fazendo a nossa sexta-feira ser melhor. Obrigada por todas as bênçãos. Oi, Lu, beijo para ti também. Beijo, Gisiane, beijo. Valeu, Joyce. Bom final de semana. De Norá também, pessoal do Lifelong Learning. Legal, Gisele, beijo, nega. Tem psicólogos na sua equipe? A gente tem uma pessoa que é a Lilian Coelho, que é para quem eu encaminho todos os processos que são voltados às terapias. E tem a minha terapeuta, que eu indico para muitas pessoas, que faz arte terapia. E sempre que a gente conversa, assim, eu não vivo sem fazer terapia, acho uma coisa essencial, né? E sinto que é importante para a manutenção dessa não flexibilidade, o autoconhecimento em comunhão com outras ferramentas. Então, quando a gente conversa e tem alguma abertura voltada para essa área, eu encaminho para a Lilian. Mas tem muita gente boa e muitos clientes e muita gente que são altamente encaminháveis, de tão bons e competentes que são. Tá? Um beijo carinhoso para todos e um bom final de semana, gente. Foi uma delícia estar aqui. Tchau, tchau.